As pesquisas recentes do IBGE têm apontado para uma tendência entre os setores da economia. E elas apontam justamente para um cenário de desaceleração. O Pedro Zanata, nosso editor de economia, conversou com analistas que apontam efeitos da política monetária como uma das causas. Olha, o IBGE terminou de divulgar hoje uma trinca de dados que são super importantes para uma análise econômica e de setores que influenciam a economia brasileira e a atividade econômica, que são eles indústria, serviços e varejo ou comércio. O IBGE divulgou essas pesquisas mensais referentes ao mês de outubro e eu passei amanhã falando com alguns analistas, alguns economistas do mercado financeiro para entender qual que é a foto, qual que é o panorama que essas pesquisas nos mostram sobre a atividade econômica aí nesse cenário de decisão do Banco Central na quarta-feira, que manteve a taxa de juros a 15% ao ano, o maior patamar aí nos quase últimos 20 anos. Nós preparamos uma arte aqui para mostrar para vocês em detalhes esses números e começamos aqui pela indústria, que subiu 0,1% em outubro. O dado ele veio um pouco abaixo das expectativas do mercado e em 12 meses ela acumula alta de 0,9%. Depois teve o varejo, que trouxe uma surpresa positiva e cresceu 0,5% no mês. Em setembro, inclusive, para se ter uma ideia, houve um recuo de 0,2%. Em seguida, serviços, que foi divulgado hoje pelo IBGE, variando aí positivamente 0,3%, isso em linha com as projeções. Bom, os analistas me disseram aqui que a análise é clara. A gente consegue ver uma desaceleração da atividade econômica, mas de forma ainda muito gradual e que pode demorar mais do que o próprio BC gostaria em suas análises. Alguns setores, inclusive, eles citam como destaques para a gente observar ali que são muito impactados pela política monetária, como é o caso da indústria. Eu peguei aqui alguns dados para a gente ter uma base de comparação. Nos últimos 12 meses, então, a indústria tem esse acúmulo de alta de 0,9%, mas em junho, nesse mesmo comparativo, a alta era de 2,4%. Então é um claro declínio ali da atividade, um esfriamento da atividade industrial que é super sensível ao juro alto. Outra coisa também é o varejo. Ele teve essa surpresa positiva, mas os economistas me disseram que existe ali questões de sazonalidade. Por exemplo, a inflação ela caiu, ela desacelerou no mês de setembro. Isso contribuiu então para esse dado do varejo, além também da questão sazonal da Black Friday. Aqui no Brasil, apesar da data ser comemorada em novembro, muitas lojas começam as promoções super adiantadas, então as pessoas já começam ali a comprar e a aquecer a atividade econômica. O mercado de trabalho aquecido também contribui com isso, junto com a massa salarial das pessoas. Então, por fim, a análise dos economistas é de que a gente tem questões pontuais ali, mas no geral, quando a gente começa a comparar o acumulado de 12 meses, o acumulado no ano ou olhar os dados anteriores, a gente observa uma desaceleração e o Banco Central, claro, vai observar isso em sua próxima reunião do Copom em janeiro.